Olá, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas e continuar com o assunto de leis de Newton. Na aula passada, nós paramos na primeira questão. Vamos continuar, então, a partir da segunda questão. Vamos lá. Segunda questão. Em um acidente, um carro de 1.200 kg e velocidade de 162 km por hora chocou-se com um muro e gastou 0,3 segundos para parar. Marque a alternativa que indica a comparação correta entre o peso do carro e a força considerada constante que atua sobre o veículo em virtude da colisão. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vê só, ele quer comparar o valor do peso com o valor da força que fez o carro parar, tá bom? Então, o peso é fácil, porque a gente já tem a massa e a gravidade. Vamos ver então. O carro, quando bate no muro, ele para. Mas ele para por quê? Porque o muro aplicou uma força no carro para fazê-lo parar. Então, teve uma força F do muro sobre o carro que fez o carro parar. Essa força a gente vai ter que calcular também. Mas essa força foi a única força que atuou no carro. Então, essa força é a própria força resultante sobre o carro, porque ele está desprezando os atritos. Então, veja, sendo a força resultante, ela é igual a m vezes A. A força resultante é a massa vezes a aceleração. A massa a gente já sabe, falta a gente calcular a aceleração. Mas antes disso, vamos calcular o peso do carro, que está bem fácil. O peso é a massa vezes a gravidade, sendo a massa 1.200 e a gravidade 10, o peso vai dar 12.000 newtons. Tranquilo. Para fazer a comparação do peso com a força, agora a gente precisa calcular a força. Então, veja só, o que é que ele forneceu? Ele forneceu a velocidade inicial, que era de 162 km por hora, já passando para metros por segundo, a gente dividiu por 3,6, já passando da 45 metros por segundo. A velocidade final é zero. Claro, ele parou, então a velocidade final é nula, zero. E parou em 0,3 segundos. Então, para calcular a força resultante, que é essa força F, vamos primeiro ter que calcular a aceleração. E com esses elementos que ele forneceu, a gente calcula a aceleração pela expressão V igual a V0 mais AT. A gente não vai poder esquecer dessas fórmulas do movimento uniformemente variado, porque aqui aconteceu exatamente um movimento uniformemente variado. O carro vinha com velocidade e variou a sua velocidade até parar. Portanto, a gente tem sim um movimento uniformemente variado e poderemos utilizar essas expressões a qualquer momento. Então, vamos lá. Velocidade final é zero, a inicial é 45, cuidado, não use em quilômetros por hora, e o tempo é 0,3 segundos. Calculando direitinho aí, nós vamos achar que a aceleração é menos 150 metros por segundo ao quadrado. Menos, ela é negativa porque a força está atuando em sentido contrário ao movimento. Portanto, a força também tem que ser negativa. Muito bem. Achada a aceleração, agora a gente já pode calcular a força F, que é, repito, a força resultante. Força resultante é igual a m vezes A. Então, a massa é 1.200 e a aceleração é menos 150. Prestem atenção o que é que eu vou fazer aqui. 150 é 15 vezes 10, que é o valor desse zero aqui. Esse 10 eu vou multiplicar por 1.200, para aparecer logo 12.000 aqui. Então, mais, multiplicando menos, dá menos. O 10 daqui eu tirei, multiplicando por 1.200, dá 12.000 vezes 15. Mas por que é que eu fiz essa continha aqui separada? Porque 12.000 eu já sei que é o valor do peso e ele quer fazer uma comparação entre o peso e essa força F. Eu já vou fazer uma comparação direta. Só que a gente vai trabalhar em módulo. Então, o módulo da força F é 15 vezes o valor do peso. Consequentemente, o peso é a força F dividido por 15, que está na letra C. Ou seja, o peso é 15 vezes menor do que o valor da força F. Ok? Muito bem. Uma questão tranquila. Vamos lá para a próxima questão. Questão 3.
Um veículo de 5 kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária. S é igual a 3t ao quadrado mais 2 vezes t mais 1, onde S é medida em metros e t em segundos. O módulo da força resultante sobre o veículo vale quanto? Bom, ele quer o valor da força resultante. E a gente sabe, nós acabamos de fazer uma questão sobre isso, que força resultante é igual a m vezes A. Bom, a massa, vamos voltar aqui, a massa ele forneceu 5 kg. Falta a gente achar a aceleração. Então, veja, ele forneceu essa equação horária aqui, essa equação horária. Essa equação horária é uma equação ou função, dá no mesmo, é uma função horária da posição. É uma equação horária da posição. E que no movimento uniformemente variado, essa expressão é dada pelo que a gente chama de sorvetão. Então, S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Repito, a gente quer calcular a força resultante. Para isso eu preciso da aceleração. Mas como é que a gente vai achar a aceleração aqui? Raciocínio. Pela função horária, digamos assim, pela fórmula da posição, S0, que é a posição inicial, é o número que está sozinho. Então, vejamos. Lá na equação que ele deu, qual é o número que está só? 1. Então, S0 é igual a 1. V0, a velocidade inicial, é o número que está multiplicando o tempo. Então, na equação que ele deu, quem está multiplicando o tempo é 2. Portanto, V0 é igual a 2. Muito bem. E na função, quem multiplica o tempo ao quadrado é a metade da aceleração. Está vendo? Isso aqui é a metade da aceleração. Então, na equação que ele deu, quem é a metade da aceleração? É quem está multiplicando o t ao quadrado. Esse valor aqui, 3, é a metade da aceleração. Então, quanto é a aceleração inteira? 6. Pronto, acabou a questão praticamente. Agora é só substituir na fórmula da força resultante e a gente vai ter que força resultante é igual a m vezes A. A massa ele forneceu, que é 5, e a aceleração é 6. Logo, a força resultante é 30 newtons. Letra A. Ok? Uma questão também tranquila, bem simples, mas é uma questão diferente. Vamos lá para a próxima questão. Os blocos A e B têm massas MA igual a 5 kg e MB igual a 2 kg e estão apoiados num plano horizontal perfeitamente liso. Aplica-se ao corpo A uma força horizontal F igual a 21 N. A força de contato entre os blocos A e B tem módulo em newtons igual a quanto? Então veja, ele quer a força entre A e B. Tanto eu posso calcular a força que A empurra B, como a força que B empurra A, porque dá no mesmo, são forças de mesmo valor, tá bom? Então, deu a massa de A, deu a massa de B, deu o valor da força e quer a força de contato entre A e B. Como eu falei, tanto faz ser F de A empurrando B, como F de B empurrando A. Bom, vê só. Essa força F, ela está empurrando A, que por sua vez empurra B. Mas eu posso raciocinar, eu posso pensar que F está empurrando os dois corpos de uma vez só, como se fossem um único corpo. Então, F está empurrando os dois corpos de uma vez só. Então, eu posso raciocinar. F é a única força que está atuando nesse suposto corpo único, formado por A e B juntos. Então, F é a única força. Portanto, a força resultante é igual à massa total, que é a massa de A e B juntas, vezes A. Quem é a força resultante? É apenas a força F, que vale 21, igual a soma das massas, que 5 mais 2 dá 7, vezes A. Logo, A é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Achada a aceleração, agora eu posso calcular a força que A empurra B ou que B empurra A. Eu sempre gosto de calcular a força que está para o mesmo lado do movimento. No caso, é a força que A empurra B. Tá? Então, essa força de A empurrando B só está empurrando a massa de B. Daí eu posso escrever que a força que A empurra B só está empurrando a massa de B.
E aí a massa de B é 2 e a aceleração nós achamos igual a 3. Então a força entre A e B é 6 newtons. Observe que na hora da gente calcular a aceleração, a gente imaginou que os dois corpos fossem um único corpo. E além disso, é bom você entender que como esses dois corpos vão andar juntos, significa dizer que a aceleração dos dois é a mesma. Então, ó, a gente juntou as duas massas como se fosse uma só. Se a aceleração deu esse valor para a massa total, é porque é esse valor para A e para B ao mesmo tempo, ok? Então, letra E para a questão 4. Vamos então para a próxima questão. Observe aqui, já tem uma força aqui que eu coloquei para chamar a atenção de vocês. Estão colocadas sobre uma mesa plana, horizontal e sem atrito, dois blocos A e B conforme figura abaixo. Veja só, não tem essa setinha vermelha, vocês estão vendo aí no caderno de vocês. Uma força horizontal de intensidade F é aplicada a um dos blocos em duas situações, 1 e 2, sendo a massa de A maior que a massa de B. É correto afirmar que... Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta aqui. É correto afirmar que a aceleração do bloco A é menor do que a de B na situação 1. Falso. Vamos voltar aqui, vê? Pessoal, já botei aqui tudinho. A aceleração de A e B, a gente acabou de fazer uma questão e no finalzinho eu falei, é a mesma. Tanto pode A estar na frente ou não, B está na frente, tanto pode A ou B estar na frente, que eles vão andar juntos. Eles vão andar juntos, tanto nessa situação eles vão andar juntos, como nessa daqui. Eles também vão andar juntos. Portanto, a aceleração é a mesma. É a mesma aceleração, porque a gente vai usar F é igual a massa dos dois juntos, tanto nessa situação como nessa é a massa dos dois juntos, vezes A. Então, a aceleração é a mesma, não muda. O que muda é a força que um corpo empurra o outro. Por exemplo, essa força aqui, que é a força que A empurra B. A força que A empurra B, nesse caso, está empurrando a massa de B. Que aí vai ser uma massa pequena, já que ele diz que a massa de A é maior. Então, se a massa de B é menor, é porque aqui a força entre A e B vai ser uma força pequena. Quando a gente inverte a posição, o A tem uma massa maior. Observe que agora, quando F empurra B, B empurra A. E agora, quando B empurra A, está empurrando a massa de A, que é maior. Logo, a força nessa situação, a força que B empurra A é maior do que nessa situação, quando você tem um bloco com a massa menor aqui depois. Tá bom? Então, a aceleração é a mesma. Agora, se depois você tem uma massa menor, a força que está empurrando esse segundo corpo é menor se a gente inverter essa situação aqui. Tá bom? Muito bem. Portanto, já dei a resposta. A letra D, a aceleração dos blocos é a mesma nas duas situações. Tá bom? Letra D. Tranquilo? Próxima questão. Vamos lá. Agora, não é nem a próxima questão. Acabou as 5 questões da aula anterior. Vamos entrar agora na continuação das leis de Newton, né, que a gente chama de aplicações das leis de Newton. Vamos lá. Força de tração. O que é a força de tração que a gente simboliza pela letra T? É a força que uma corda ou um fio ou uma corrente exerce sobre um corpo. Então, olha a situação. Você tem aqui dois corpos ligados por uma corda e você vem com essa força F. Essa força F pode ser você puxando, tá? Com a sua mão o corpo A. Quando você puxa o corpo A e a corda estica, ela reage. Aparece uma tração para cá. Porque essa força essa corda aqui no corpo A vai fazer com que o corpo A não queira andar. Então, na hora que você puxa para um lado, a corda do outro lado resiste. Ei, peraí, vai para onde? Fica aqui tranquila? Mas aí existe essa reação. Muito bem. Mesmo havendo esta reação, essa força F, vamos dizer, seja maior que essa tração. Pode não ser. Mas se essa força F for maior que T1, esse corpo A vai andar para a direita. E quando esse corpo andar para a direita, o corpo B vem junto.
Mas quem é que está puxando o corpo B? Muita gente diz, é o corpo A. Não, é a corda. Porque o corpo A está puxando a corda aqui, ó. E a corda é que está puxando o corpo B. Então, quem está puxando o corpo B é a corda. A corda, meu povo, é a corda. Olha aqui, ó. A corda é quem puxa o corpo B. E se está na mesma corda, as trações são iguais. Tranquilo? Muito bem. Vamos então fazer o seguinte aqui. Vamos entender melhor. Quando você está dançando uma quadrilha, eu espero que todo mundo já tenha participado de uma quadrilha, que é muito gostoso. Vê só. Quando você está na quadrilha, que você dá as mãos, eu não estou conseguindo mostrar aqui para vocês com as minhas mãos, mas quando você dá as mãos naquela grande roda, faz uma roda e fica todo mundo junto assim. Melhor dizendo, faz uma roda não. Cada um enfileirado, um do lado do outro, cada um pega na mão do outro. E o primeiro que está aqui na extremidade da fileira, digamos, ele vai começar a andar. Os demais param. Deu o braço para uma pessoa. Pronto, duas pessoas. Deu o braço para uma pessoa. E diga para a pessoa, não ande. E você vai andar. Quando você começa a andar, o seu braço vai esticar. Quando o seu braço esticar, você vai sentir uma reação. Pode fazer o teste. Duas pessoas de mão dadas, lado a lado. Quando você começar a andar, aí o braço vai esticar e quando esticar, você vai ver que você vai ter uma reação. É exatamente o que acontece aqui, ó, tá? Muito bem. Mas vamos continuar. A gente tem dois corpos. Eu poderia escrever assim: força resultante no corpo A é igual a massa de A vezes A. Força resultante no corpo B é igual a massa de B vezes A. Observe então. Se tiver que andar, não vai tudo andar para a direita, porque é essa força F que está puxando, não é? Aí vai andar tudo para a direita, não é isso? Muito bem. Aí vê só. Se vai andar para a direita, essa força F é maior do que T1. Então, a força resultante em A vai ficar F menos T1, igual a MA vezes A. Tá bom? Forças em sentidos opostos subtrai. E quem é a força resultante em B? Só tem essa tração aqui, ó, mais nenhuma, só tem ela. Então, vai ficar T1 é igual a massa de B vezes A. Na hora que a gente soma, vai cortar, ó, menos T1 com T1 corta, fica somente F igual a MA mais MB vezes A. Como se F estivesse puxando os dois corpos, como se esses dois corpos fossem um único corpo. Tá bom? Tranquilo? Vamos em frente. Força elástica é a força que uma mola exerce sobre um corpo, tá? Por exemplo, a gente só fez tirar a corda e botar uma mola. O raciocínio é o mesmo. Só que tem um detalhe a mais. A força elástica tem essa expressão, ó, K vezes X. Vocês já viram isso? Força elástica é K vezes X. Quem é X? É a deformação da mola. É o quanto você aumenta, estica a mola, quanto você aumenta ou quanto você diminui. E K é uma constante que depende da mola. Tem umas molas que são mais duras do que a outra. E quem diz isso, se é mais duro ou mais mole, é o valor de K. Tá bom? Então, para a gente, K, a força elástica é K, que é uma constante elástica, vezes X. Elevador. Presta atenção no elevador. Todo mundo já subiu numa balança, não já? E quando você sobe numa balança, naturalmente o seu peso está puxando você para baixo. Então está aqui, ó, seu peso puxando você para baixo. Quando o seu peso puxa você para baixo, você empurra a balança, como se você estivesse sentada numa cadeira. Quando você empurra a balança reage para cima com uma força normal. Né? Por que uma força normal? Porque é a reação desse plano da balança aqui, ó. E qual é a força que a balança está fazendo para lhe sustentar? É a força que é igual ao seu peso. Então, o que a gente diz é que quando você empurra a balança para baixo, ela reage com a força normal. Essa força normal é o valor do seu peso. E é exatamente o que a balança indica, porque é o que você está empurrando a balança. Quando você empurra a balança
e indica o valor dela aqui com ponteiro. Hoje em dia é tudo digital, né? Mas essa força é a força que a balança está fazendo para lhe sustentar. Ou seja, a gente diz que a força normal é o mesmo valor que você está lendo na balança. A força normal é o valor que está lendo na balança. Qual é o valor que você lê na balança? O seu peso. E a normal não é igual ao peso? É. Por que é igual? Porque você nem está subindo, nem está descendo, está parado. Se está parado, a normal tem um valor igual ao peso. Ou seja, entre outras palavras, a força normal nada mais é do que a leitura da balança, o valor que está indicado na balança. Muito bem, mas acontece que você, quando entra no elevador e no elevador tem uma balança só para constatar o quê? Duas situações. Uma quando o elevador sobe, a setinha aqui para cima, indicando que ele está subindo, e outra quando ele está descendo. A questão é a seguinte: quem já entrou em um elevador que ele tem um movimento brusco? O que quer dizer um movimento brusco? Quer dizer aquele que está parado e de repente ele sobe de vez, bem rápido. Ou aquele que está andando e para de vez. São movimentos bruscos, são mudanças de movimentos muito rápidas, tá? Beleza. Aí, ó, o que é que a gente sente quando ocorre esses movimentos bruscos? A gente tem uma sensação de estar mais leve ou mais pesado, dependendo do movimento, como seja o movimento. Vamos entender. Quando você está aqui assim, ó, deixa eu ver aqui agora, o meu dedo é você está no elevador. Quando o elevador sobe muito bruscamente, ele faz isso, ó, deixa a sua perna e vai tronchando a sua perna, tá? Então, ó, tá aqui assim, acho que é melhor, isso. Você está aqui, ó, em pé. Quando o elevador sobe muito rapidamente, a sua sensação é que suas pernas dobram um pouquinho. E que sensação é essa? É a sensação que você tem quando está mais pesado. Como assim? Por exemplo, imagina você aqui, ó, em pé, e começam a colocar sacos de açúcar, um halteres. Botou um halteres, você está segurando halteres. Depois vai botando mais peso. Daqui a pouco a sua perna está agachando, porque não aguenta de tanto peso. Então, quando você tem a sensação de estar mais pesado, é porque suas pernas parecem que estão dobrando, ok? Isso pode acontecer em duas situações, subindo ou descendo. Como subindo ou descendo? Quando você sobe bruscamente, né? O elevador sobe bruscamente, então você fica parado. Quem subiu rapidamente foi o elevador, o piso do elevador, e aí você tem essa sensação de dobrar as pernas. Ou quando o elevador está descendo, que ele para, você não, você continua o movimento. Então a sua sensação é de ir dobrando as pernas porque você não parou de movimentar. Então você tem essa sensação duas vezes, quando sobe e quando desce. A gente vai ver melhor daqui a pouco. Mas você pode ter a sensação de estar mais leve. Quando? Quando você está lá em cima, né? Está aqui em cima, e o elevador desce bruscamente, parece que você ficou no ar, ó, flutuando no ar, tá? Então, quando o elevador desce bruscamente, você tem aquele friozinho na barriga, como se estivesse mais leve. E também, quando você sobe, você pode ter essa sensação, porque o elevador vai subindo e de repente ele para. Ele parou, você parece que continuou. Aí você continua o movimento, ó, claro que você não tira o pé do chão, mas você tem essa sensação de ficar mais leve nesse momento. Tá? Então, tanto subindo como descendo, a gente pode ter essas sensações de estar mais leve ou mais pesado. Mas, de qualquer forma, estando você em cima de uma balança, olha o que é que vai acontecer. O seu peso empurra a balança para baixo e a balança reage para cima. Para que o elevador suba, para que a balança suba junto, a normal tem que ser maior do que o peso, claro. Se a força normal está para cima, para o elevador e a balança subirem, a normal tem que ser maior que o peso. Portanto, quando o elevador está subindo, vai ficar assim, ó, N menos P, que é a força resultante aqui da pessoa, é igual a M vezes A. E quando o elevador está descendo? Ó, quando o elevador desce, o peso tem que ser maior. E aí fica P menos A
Desculpa, P menos N é igual a M vezes A. Então, subiu é N menos P, desceu é P menos A. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuando. Casos particulares. Primeiro caso, elevador em repouso ou em movimento uniforme. Quando está em repouso e você está em cima de uma balança, as forças que eu atuo são peso e normal. Mas se você está parado, nem sobe nem desce, é porque normal é igual peso. Sem medo, pode fazer isso. Normal é igual peso. Ok. E quando está em movimento uniforme? Quando está em movimento uniforme, eu vou até voltar, a força resultante é zero, porque no movimento uniforme não tem aceleração. Deixa eu voltar aqui então, que vai ficar mais claro para vocês. Ó. Aqui, olha aqui. Ó. Quando o movimento é uniforme, a aceleração é nula. Então, isso aqui tudinho vai dar zero. Se dá zero, passa o peso para cá, fica normal igual ao peso. Ou seja, repetindo, movimento uniforme ou a balança em repouso, a gente vai ter que normal é igual ao peso. Tá bom? Segundo caso. Segundo caso é quando a gente tem elevador em queda livre. Olha, não queiram passar por uma situação dessa não, que é terrível. Eu já passei no prédio da minha mãe, só que o elevador é moderno e ele tem freios de emergência. Porque, meu amigo, a sensação é a pior possível. Quem já foi para a Disney, lá no antigo MGM, que agora, se não me engano, é Hollywood, né? Planet Hollywood, eu acho. Tem lá um elevador. Aquela sensação que você sente lá não é tão grande. Por quê? Porque você está sentado e tem uma barra de ferro que segura você. De lascar e você está em pé sem nada ali segurando. Foi o que eu passei. Quase que me lasco. E estava indo para um carnaval com um copo de uísque, o galo da madrugada, com um copo de uísque na mão. Ó. E é só tampando assim, ó. Resultado, não caiu uma gota. O elevador subiu e desceu umas 2 ou 3 vezes, mas não caiu uma gota. Mas a sensação é terrível. Veja o que é que acontece. Elevador em queda livre. Olha aqui. Quando você empurra, o elevador está caindo. Então você está empurrando a balança com seu peso. Não vai ter normal não. Porque quanto mais você empurra, mais ela desce. Só vai ter normal é uma reação do plano. Como é que o plano vai reagir se não tem nada embaixo para parar ele? Não tem. Então, quanto mais você empurra, mais ele desce. Não existe reação normal, ou seja, a balança não vai marcar absolutamente nada. Porque na hora que você quer empurrar a balança desce. Aí você não consegue empurrar. Aí você desce junto com ela. Você tenta empurrar e não tem como. Toda vez que você empurra, ela está descendo junto com você. Não tem perigo dela reagir. Tá certo? Então, em queda livre, normal é igual a zero, a indicação da balança é igual a zero. Terceiro caso, elevador subindo. Olha lá, quando o elevador sobe, a gente já sabe que tem peso em normal, e quando sobe, fica normal menos peso igual a M vezes A. Já vimos isso. E o último caso, quando o elevador está descendo, aí a gente já sabe que vai ficar P menos N igual a M vezes A. Beleza? Observação. Quando o movimento for acelerado, a aceleração será positiva. E quando for retardado, será negativa. E como é que a gente vai saber que o movimento é acelerado ou não? Ele tem que dizer. Quando o elevador está parado e começa a subir, ele só sobe se o movimento for acelerado. Tem que acelerar o elevador para ele começar a subir, para ele começar a andar. Então, quando ele começa a andar, ele é acelerado. Quando ele está subindo, que vai parar em um certo andar, se ele vai parar, o movimento é retardado. Então, subindo, ele pode ser acelerado ou retardado. E quando desce? Da mesma forma. Quando ele está parado lá em cima e começa a descer, o movimento é acelerado. Ele começou a se movimentar. E quando chega lá embaixo, que ele vai parar, ele tem que frear. Quando freia, o movimento é retardado. Ok? Olha uma tabelinha aqui que a gente fez. Ó. Vamos lá. Quando está em repouso ou em movimento uniforme, normal é igual a peso. Não tem erro.
Repouso, movimento uniforme, normal igual ao peso. E na queda livre? Normal igual a zero, não tem reação nenhuma. A balança não indica nada. Quando está subindo acelerado, fica N menos P, porque está subindo, igual a M vezes A positivo, porque é acelerado. Quando ele está subindo mais retardado, só pelo fato de subir é N menos peso, mas como é retardado, a aceleração é negativa. E descendo é P menos N. Como ele desce acelerado, a aceleração é positiva. Se ele descer retardado, aí a aceleração é negativa. Tá bom? Fácil aí, não tem erro nenhum. Vamos continuar. Plano inclinado. Já vimos plano inclinado até quando a gente foi explicar lá a força normal, né? A gente lembra que aqui tem um corpo, tem o peso dele aqui, ó, sempre na vertical e para baixo. Tem aqui a força normal. E para cá tem Px e Py. Lembrando que Px é P seno e Py é P cosseno, desde que o ângulo seja com A horizontal. Tá bom? Então, repetindo, quem puxa o corpo pelo plano inclinado para baixo é Px, que é P seno. E quem empurra o plano aqui, ó, na vertical, é Py, que é P cosseno. Força de atrito. Pessoal, a força de atrito, ela existe. A gente considera desprezível, a gente considera igual a zero, mas ela existe sempre, tá? Então, veja, quando a gente tem um corpo sobre uma superfície que a gente vai ter que começar a falar rugosa, ou seja, tem atrito, porque se a gente considerar a superfície lisa, já está dizendo que não tem atrito, tá? Então, se tem um corpo aqui sobre uma superfície rugosa, tem o peso dela, o peso desse corpo, e tem a força de reação normal para cima, porque esse corpo está empurrando o plano reage. Aí chega você e começa a puxar esse corpo, ó, uma forcinha F aqui para a direita. Quando você começa a puxar esse corpo, você sente dificuldade porque tem um atrito aqui para a esquerda. Então vai aparecer aqui a força de atrito, tá bom? Então, sempre em um corpo temos, a princípio, essas forças. O peso, a normal, vocês, quando começa a puxar, e a força de atrito em sentido contrário. A fórmula da força de atrito é μ vezes a normal. Isso é uma letrinha grega, que vocês devem saber, chamada μ. μ é o coeficiente de atrito. O que significa esse coeficiente de atrito? Ele vai depender das superfícies que estão em contato. Se você pegar um sapato e botar num piso de porcelanato, o coeficiente de atrito vai ser um valor. Se você botar esse mesmo sapato na areia, vai ser um valor diferente. Se você botar esse sapato no vidro, vai ser um valor diferente. Ou seja, o coeficiente de atrito, normalmente, ele fornece. Mas ele pode até perguntar qual é o valor do coeficiente de atrito. Claro que ele fazendo essa pergunta, ele tem que dar condições para a gente achar isso. E vai acontecer, naturalmente. Então, normalmente, o coeficiente de atrito ele é fornecido. Então, a força de atrito é μ vezes a normal. Nesse caso aqui, quanto maior for a normal, é porque o peso é maior. Aumentou o peso, aumenta a normal. Se aumentar o peso, aumenta a normal. Se aumentar a normal, aumenta a força de atrito. Então, a força de atrito depende da normal, que por sua vez depende do peso. Ou seja, a força de atrito depende do peso. Tá? Vamos ver aqui duas situações. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Você tem aqui uma geladeira, um baú, sei lá, uma caixa qualquer, que está em pé. Uma geladeira, vamos imaginar uma geladeira. Uma geladeira em pé e uma geladeira deitada. A mesma geladeira deitada, tá? Claro que nessas duas situações, a geladeira tem seu peso. E claro que se tem um peso, ela vai ter aqui a reação normal nas duas situações. Então, os pesos aqui nas duas situações puxam a geladeira para baixo e o plano reage para cima, tá bom? Aí vem você, nas duas situações, você vai empurrar essa geladeira nessa primeira situação e vai empurrar a geladeira nessa segunda situação, quando ela está deitada, digamos. Quando você tenta empurrar, aparece aqui a força de atrito, que dificulta o movimento que você tem nessa geladeira. Veja só, pessoal, a pergunta qual é? Onde é que o atrito é maior? É na situação 1
onde a gente tem a geladeira em pé, ou a força de atrito é maior na situação 2, onde a geladeira está deitada? Bom, pessoal, vê só. Muita gente acha que na situação 2, pelo fato da área de contato ser maior, né? Você está vendo que a área é maior, tá bom? Acha que o atrito é maior, mas está errado. Por quê? Porque o atrito nessas duas situações são exatamente iguais. Por que são exatamente iguais? Porque a força de atrito depende do coeficiente, que por sua vez esse coeficiente depende dos materiais que estão em contato, tá? Por exemplo, vamos considerar que a geladeira, vamos só para entender, fosse de alumínio, toda ela de alumínio, e que tivesse aqui, independente de ter os pezinhos ou não, que os pezinhos fossem também do mesmo material da geladeira, tá? Então, se você tem a geladeira em pé, já que ela é toda feita de alumínio, o coeficiente de atrito, ela estando em pé ou ela estando deitada, é o mesmo, porque nada mais é do que o alumínio com o piso, que é igual. Então, nas duas situações, o piso é o mesmo. Nas duas situações, o material é o mesmo. Logo, o coeficiente de atrito também será igual. Tá? Então, a força de atrito nas duas situações é a mesma, porque depende do coeficiente de atrito, que são exatamente iguais nas duas situações. E a normal nas duas situações também é igual. Por quê? Porque você tem o peso seu, independente de se a geladeira está em pé ou deitada, tem um peso puxando ela para baixo. E quando você puxa a geladeira para baixo, a geladeira empurra o solo. Daí o solo reage para cima com a força normal. Então, se reage para cima com a força normal, a normal é igual ao peso, porque o corpo nas duas situações nem sobe nem desce. Então, normal é igual ao peso na situação 1, normal é igual ao peso na situação 2. Ou seja, se os coeficientes são iguais e a normal também é igual, significa dizer que a força de atrito nas duas situações também serão iguais, ok? Então, a gente pode dizer que o coeficiente de atrito não depende da área de contato. Pode ter a área que for, pode ser uma área pequenininha. Se for feito de mesmo material, o coeficiente de atrito vai ser o mesmo e, naturalmente, a normal vai ser a mesma, considerando que nas duas situações seja o mesmo corpo, tá? Observação aqui, ó. A força de atrito não depende das áreas de contato das superfícies, tá? Tipos de atrito. Temos dois. Temos o atrito estático e temos o atrito cinético, que também é chamado de dinâmico. O próprio nome atrito estático já está dizendo, é quando o corpo está estático, o corpo está parado. E o atrito a gente chama de cinético quando o corpo está em movimento, né? Ou cinético ou dinâmico, é quando ele está em movimento. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de verificar. Quando o carro está parado, você faz uma força maior para ele sair do repouso do que quando ele está andando para continuar deixando ele em movimento. Então, a força para você fazer o carro andar é maior. Por quê? Porque o atrito estático máximo é maior do que o atrito dinâmico. Então, vamos entender. Daqui a pouco eu falo desse gráfico aqui, tá? Daqui a pouco eu falo dele. Deixa eu ver aqui. Não, já vem exercício. Bom, vamos voltar aqui. Veja só, pessoal. Você tem um corpo. Eu vou botar um corpo aqui, tá? Vou parar aqui um pouquinho a aula para botar um corpo aqui. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Espera aí que eu tenho que aqui botar uma situação para vocês entenderem melhor. Primeiro, vamos aqui, vamos falando enquanto eu vou desenhando aqui. Qual é o objetivo, digamos, da força de atrito estático? A força de atrito estático, o objetivo, digamos, é não deixar o corpo entrar em movimento.
ele quer dificultar esse movimento, tá? Então, a gente pode dizer que este seria o objetivo da força de atrito, tá bom? Então, a gente vai entender assim. Espera aí, deixa eu ver o que eu estou colocando aqui. Vamos entender o seguinte. Espera aí. Aqui, a força de atrito e... Muito bem. Vamos lá. Vê só, pessoal. Isso aí tu aqui, isso aí tu aqui. Vê bem. Imagine a situação que a gente teve aqui da geladeira no slide anterior. O que a gente quer que você entenda aqui? Bom, vê só. Presta atenção. Normal e peso são iguais. Por que normal e peso são iguais? Porque esse corpo aqui nem sobe nem desce. Então, normal e peso são iguais. Esquece eles. Aí você vai tentar empurrar essa força F aqui. Com essa força F, vai tentar empurrar o corpo. Qual é o objetivo da força de atrito? Primeiro, essa força de atrito é estática. Por quê? Porque o corpo está parado. A gente está considerando que o corpo esteja inicialmente parado. Quando você tenta empurrar esse corpo com a força F, vamos imaginar que essa força de atrito tenha o seu valor máximo igual a 50 newtons. Presta atenção. Essa força ela varia e pode ter o seu valor máximo igual a 50 newtons, tá? Faz de conta que a situação é essa. Porque a força de atrito estática ela é variável até chegar no seu valor máximo. Vamos lá repetir. Qual é o objetivo da força de atrito estático? Não deixar o corpo andar. Estamos imaginando que o valor máximo dessa força de atrito estático seja 50. Se eu empurrar para a direita com 10, qual é o valor da força de atrito que precisa aparecer aqui para o corpo não andar? Se eu empurrar com 10 para a direita, basta que a força de atrito seja 10 para a esquerda. Aí 10 não, vai anular com 10. Na verdade, vai cortar uma força com a outra. Uma vai anular a ação da outra. Se eu empurrar com 20, a força de atrito estático basta ser 20 para que o corpo não ande. A força de atrito não vai ser 30, não. Porque se for 30, vai andar para o lado de cá, para o lado esquerdo. E como é que pode? Quer dizer que você empurra com 20 um carro, e aí o atrito empurra com 30. O carro vai lhe atropelar. Isso não existe. A força de atrito ela vai aumentando de acordo com o aumento dessa força F, até chegar no seu valor máximo. Então, empurrou com 10, a força de atrito é 10. Empurrou com 20, a força de atrito é 20. Se empurrar com 40, a força de atrito estático é 40. Se empurrar com 50, a força de atrito estático também é 50. Chegou no seu valor máximo. Agora, se você empurrar com 51, o atrito estático é zero. Sabe por que o atrito estático é zero? Porque com 51 o corpo já anda, porque o atrito estático máximo é 50. Então, se você empurrar com 51, o corpo já vai andar. E se o corpo andar, deixa de ser atrito estático para ser atrito dinâmico ou cinético. Então, o atrito estático deixa de existir, ele passa a ser zero. Então, quando você consegue fazer o corpo andar, a força de atrito agora passa a ser a força de atrito dinâmico, que é constante. O atrito dinâmico não varia, é constante. Quem varia é a força de atrito estático até o seu valor máximo. Olha aqui, ó, atrito estático máximo. Então, a força de atrito dinâmico é menor do que a força de atrito estático máxima. E, além disso, a força de atrito dinâmico é constante. Olha o gráfico aqui mostrando, ó, é constante. Tá vendo aí? Muito bem. E a força de atrito estático vai aumentando até chegar no seu valor máximo, que a gente diz que ele está na iminência, o corpo está na iminência de movimento. Beleza?
Vamos lá então para os exercícios? Vamos lá. Primeira questão. Uma pequena esfera de chumbo com massa igual a 50 gramas é amarrada por um fio de comprimento igual a 10 centímetros e massa desprezível e fixada no interior de um automóvel conforme a figura. O carro se move horizontalmente com aceleração constante, considerando-se hipoteticamente o ângulo que o fio faz com a vertical igual a 45 graus. Está aqui o pequenininho ângulo, tá? Qual seria o melhor valor para representar o módulo da aceleração do carro? Vamos ver. Desconsidere o atrito com o ar e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá para a solução. A massa é 50 gramas, o comprimento da corda é 10 centímetros e o ângulo é 45 graus. E ele está querendo saber o valor da aceleração. Vê só, pessoal, clareei mais um pouquinho aqui. Estão vendo aqui ó, o ângulo, a reta vertical e como é que fica o fio. Ó. Quando o carro está andando para a direita, o fio fica, a esfera fica um pouquinho para trás, formando esse ângulo. Muito bem. Quais são as forças que estão atuando aqui nesse corpo? O peso para baixo, é bem aqui o peso, ó, mas eu já peguei esse peso e botei aqui, ó, posso pegar ele e botar aqui. Vou repetir, a força peso é para estar aqui na esfera, para baixo, mas eu já peguei o peso nessa esfera e botei aqui para cima. E a gente tem uma força que está puxando o corpo para a direita, senão ele não vai acompanhar o movimento do corpo do carro. Então, a gente tem uma força F aqui para a direita e tem um peso que está bem aqui nessa esfera para baixo. Repito, já pegamos ela e colocamos aqui na frente. Bom, pessoal, eu tenho um ângulo, tenho essa força F e tenho o peso. Em relação ao ângulo, o peso é o cateto adjacente e a força F é o cateto oposto. Qual é a função trigonométrica que a gente pode utilizar tendo o ângulo, o cateto oposto e o cateto adjacente? É a tangente do ângulo. Então, a tangente é o cateto oposto, que é F sobre o peso. Como o ângulo é 45 graus, tangente de 45 é 1. E aí fica 1 é igual a F sobre o peso, que é mg. E aí F é igual a mg. A massa ele deu em gramas, tem que passar para quilogramas, tá? E essa força F nada mais é do que a força resultante que está atuando no corpo, tá? Então, essa força resultante está puxando o corpo para a direita. A força resultante é igual a MA. Como F é igual a MA, vai substituir aqui, ó. Aqui, ó. M vezes A é igual a mg. M vezes A é igual a mg. Se cortar a massa, vai ficar que a aceleração é igual a G, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Letra C. Ok? Tranquilo? Vamos lá, próxima questão. Num elevador, há uma balança graduada em newtons. Um homem de 60 kg, a massa do homem, sobre a mesma, lê 720 newtons quando o elevador sobe com certa aceleração e 456 newtons quando desce com a mesma aceleração. Quanto registrará a balança quando o elevador estiver com velocidade constante? Vamos ver. A massa do homem é 60 kg. A leitura da balança é 720. A leitura da balança é o valor da força normal. É 720 quando sobe, por isso normal subindo, 720. E quando desce, 456. Qual é o valor da leitura da balança quando o elevador está com velocidade constante? Quando a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Ele quer saber o valor, a leitura da balança. Vê só. Normal é igual ao peso, que é igual à massa do homem vezes a gravidade. É o que a gente quer saber, o valor da normal. Quando está em movimento uniforme, normal é igual ao peso. Então, eu já sei a massa do homem. O que eu preciso saber é o valor da aceleração da gravidade. Não vai botar 10, não. Ele não disse quanto era. Não bote 10, nem 9,8. Vamos calcular. Pode dar esse valor, mas a gente tem que calcular. Então, vê só. Quando o elevador, você está sobre a balança dentro de um elevador,
você empurra a balança para baixo com o seu peso e a balança reage com a normal. Como a balança está subindo, o elevador está subindo, vai ficar N menos P é igual a M vezes A. E quando ele está descendo, fica P menos a normal descendo é igual a M vezes A. Corta o peso, porque o peso é o peso da pessoa, né? Pode cortar, vai ficar N subindo menos N descendo é igual a MH vezes A mais MH vezes A, dá 2MH vezes A. 720 menos 456 é igual a 2 vezes a massa do homem, que é 60, vezes a aceleração, que é o que a gente quer achar. Então, ó, 720 menos 456 dá 264, é igual a 120 vezes A. Calculando direitinho, vai achar que a aceleração é 2,2 metros por segundo ao quadrado. Achada a aceleração, a gente pode voltar para uma dessas duas equações aqui, ó, ou a primeira ou a segunda, para achar o peso da pessoa, que é o que está interessando para a gente. Então, ó, peso menos a normal descendo é igual a massa do homem vezes a aceleração. A normal descendo é 456, a massa do homem é 60 e a aceleração deu 2,2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, ó, 2,2 vezes 60 dá 132, passando 456 para a direita, fica mais 456. O peso do homem, o peso lá na balança, é 588 newtons, ok? Então, já achamos o que ele estava pedindo. Letra E. Tá bom aí? Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem dúvida, como essa aula é gravada, vocês mandem pelo zap, tá? Não vai ficar com dúvida, não. Mandar pelo zap que a gente responde. Próxima questão. O sistema baixo é constituído por fios e polias ideais, num local onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando-se qualquer tipo de resistência e abandonando-se o conjunto quando o corpo A se encontra na posição X, a sua velocidade ao passar por Y é em metros por segundo igual a quanto? Então, vê, ele solta quando o corpo está nessa posição X. E aí, esse corpo vai subir, ele já quer saber qual é a velocidade quando ele passa na posição Y. Mas eu só vou saber essa velocidade se eu souber a aceleração. Isso é um movimento uniformemente variado. Então, vamos calcular a velocidade, mas primeiro temos que achar a aceleração. Primeira coisa que a gente faz, colocar as forças que atuam no sistema. Tá? A velocidade em x ela é nula, porque ele está parado. A velocidade em x é zero. Então, para achar a velocidade em y, eu vou ter que ter esta aceleração. Vamos calcular? Primeiro, para calcular a aceleração, eu tenho que colocar todas as forças que atuam no sistema. Começa pelos corpos suspensos. Qual deles? Começar por A ou por C? Pelo mais pesado. Quem é o mais pesado entre A e C? É C, que tem uma massa maior. Portanto, vai ficar PC puxando o corpo C e o peso de A puxando para o outro lado. PC puxando aqui para a direita, para baixo, e PA puxando em sentido contrário. Veja, em sentido contrário. Isso quer dizer o quê? Que essas forças, a força resultante entre elas, vai subtrair uma da outra. Então, ó, e o peso de B? O peso de B está empurrando, ó, a mesa. O que está fazendo o sistema andar para um lado ou para o outro são os pesos de A e C. Por isso que eu só coloquei essas duas forças por enquanto. São as duas forças que fazem o sistema ou andar no sentido horário, se o PC for maior, ou andar no sentido anti-horário, se PA for maior. Com certeza, como a massa de C é maior, vai andar no sentido horário. Então, eu posso dizer que a força resultante total vai ser o peso de C menos o peso de A, é igual a massa total vezes A. Quem é o peso de C? É a massa vezes a gravidade, dá 50, menos a massa de A, que é 4, vezes a gravidade, que é 10. Então, vai dar 40, fica 50 menos 40 é igual a massa total, que a gente soma, dá 20 vezes A. E aí, 50 menos 20 dá 10, pode fazer as contas,
que 10 igual a 20A, A vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Achada a aceleração, eu volto para aqui agora, para o corpo A, que eu já posso calcular VY. Como? Aplicando uma das expressões do movimento uniformemente variado. E vai ser a equação de Torricelli. Por quê? Porque eu sei o valor de Vx, que é zero. Acabei de achar a aceleração, que é igual para todos os três corpos. E eu sei qual é a altura que ele tem que percorrer. A altura não é 25, aliás, não pode ser usada em centímetros. A altura aqui vai ter que ser utilizada em metros. Por quê? Porque a aceleração foi dada em metros. Metros por segundo ao quadrado. Então, 25 centímetros é igual a 0,25 metros. Está aqui, ó. 0,25 metros é o valor da altura. A aceleração deu 0,5 vezes 2. Vamos fazer conta? 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 0,25 dá 0,25. Que raiz quadrada de 0,25 dá 0,5 metros por segundo. Letra A. Ok? Uma questão aí um pouquinho trabalhosa, né? Mas uma questão legal. E a partir de agora vocês já estão sabendo como resolver. Beleza? Próxima questão. Está acabando, faltam duas questões. Dois blocos idênticos de peso 10 newtons cada encontram-se em repouso, como mostrado na figura a seguir. O plano inclinado faz um ângulo de 37 graus com a horizontal, tal que são considerados seno de 37 igual a 0,6 e cosseno de 37 igual a 0,8. Sabe-se que os respectivos coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e o plano valem μ estático 0,75 e μ cinético 0,25. O fio ideal passa sem atrito pela polia. Qual é o módulo da força de atrito entre o bloco e o plano inclinado em newtons? Muito bem. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Vamos lá. Pessoal, vejam, essa é a figura. Vamos para a solução dela. Primeira coisa, ele diz que os corpos, vamos voltar aqui só para lembrar aqui, ó, tem peso de 10 newtons, são blocos idênticos. Os dois têm pesos de 10 newtons, tá? PA igual a 10, PB também. Deu seno de 37 e deu cosseno de 37, que é o valor desse ângulo θ. Vamos considerar, já que são dois corpos de massas iguais, vamos considerar que esse aqui, suspenso, é o corpo A e esse aqui é o corpo B. Quais são as forças que estão atuando no sistema? O peso de A, querendo puxar tudo no sentido horário, e essa força aqui para baixo, ó, querendo puxar B para baixo. Que força é essa? PB seno do ângulo θ. Bom, para saber para que lado ele vai, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto vale cada uma dessas forças. O peso de A, eu já sei que vale 10, e tem que saber quanto vale isso aqui tudinho, ó, PB seno. Então vamos ver, quanto vale PB seno? O peso de B é 10 e o seno de 37 é 0,6. Logo, o peso de B vezes o seno de 37, tudo junto, vai dar 6 newtons. Então, o peso de A é maior do que essa força toda. Isso quer dizer que todo o sistema vai andar no sentido horário. Mas tem um detalhe. Quando anda no sentido horário, a força de atrito vai estar aqui para baixo. Por quê? Porque o corpo A quer descer, já que é maior o peso de A, e o corpo B vai subir. Se o corpo B vai subir, a força de atrito vai atuar em sentido contrário. Pessoal, a força de atrito é sempre contrária ao movimento ou à tendência do movimento, tá? Naquele corpo. Então, veja, se a tendência é todo o sistema andar para a direita, repito, porque o peso de A é maior que PB seno, se vai andar para a direita, o atrito no corpo B vai estar para a esquerda, ou seja, no sentido anti-horário, para baixo. E aí, para que fique tudo parado, é preciso que o peso de A seja igual ao peso de B seno mais a força de atrito. Quem é o peso de A? 10. Quem é o peso de B? 6. Mais a força de atrito. PB seno dá 6, igual ao peso de A, que dá 10.
a força de atrito vai ser 4 newtons. Ok, pessoal? Resposta na letra B de bola. Tá bom? Beleza. Vamos para a nossa última questão. Vamos ver? Vamos lá. Questão trabalhosa. Feita de aço revestido internamente com materiais refratários, a porta corta-chamas é um dispositivo de segurança que permite restringir o alastramento de um incêndio, isolando um ambiente em chamas de outro ainda intacto. Ou seja, não são aquelas portas de escada que a gente chama portas contra o incêndio, né? O esquema apresenta um modelo que tem seu fechamento devido exclusivamente à ação da própria força-peso. Essa porta, com peso de 10.100 newtons, quando liberada, inicia uma descida com 5,74 graus de inclinação, percorrendo sobre o trilho uma distância de 7,2 metros. Enquanto traciona o contrapeso, que diminui a aceleração do conjunto. Então ele diz que o portão, que a gente vai ver a figura, vocês já estão vendo aí, o portão desce, a porta desce 7,2 metros, enquanto traciona o contrapeso que diminui a aceleração, ou seja, o contrapeso vai dificultando o movimento do portão. A massa do contrapeso, para que a porta tenha seu fechamento completo em 12 segundos, deve ser em quilogramas igual a quanto? Vamos lá para a figura. Aí aqui dá, ó, ele dá a gravidade, dá o seno de 5,74 e diz, considerar rodônias e polias ideais, ou seja, não tem atrito, desprezíveis à força de resistência do ar e a energia convertida em movimento de rotação. Isso aí manda desprezar tudo. Vamos lá. Olha o portão qual é. Quando você abre a porta, aqui a porta é essa. Quando você empurra o portão para a esquerda, aí ele sobe, né? Quando sobe, o contrapeso desce. Aí quando você solta a porta, você está aqui, ó. Quando você solta a porta, ela vai puxando, ela vai descendo aqui. E esse contrapeso vai dificultando o movimento dela, até que chega aqui embaixo e para todo mundo, tá? Muito bem. Vai lá. Peso da porta, 10.100 newtons. O ângulo de inclinação, 5,74 graus. A distância que a porta andou, 7,2 metros. E ele quer saber qual é a massa do contrapeso. E diz que tudo isso ocorre em 12 segundos. Vamos lá. Vê só, pessoal. Quem está puxando a porta para baixo nesse plano inclinado é o Px, que nada mais é do que o peso da porta vezes o seno de θ, tá? Mas, por outro lado, tem um contrapeso aqui, ó, atrapalhando o movimento. O P seno quer puxar tudo, ó, nesse sentido para lá. E aí o contrapeso está atrapalhando em sentido contrário. Muito bem. A porta, ó, ela anda apenas 12 metros, daqui a distância. E para. Anda 12 metros e vai parar. Qual é a aceleração? A primeira coisa que a gente tem que achar, qual é a aceleração? Veja só, para achar a aceleração, a gente vai logo aqui, já que ele deu o tempo, a gente vai logo aqui na expressão do movimento uniformemente variado. ΔS é igual a V0T mais AT2 sobre 2. Quem é V0? É zero, porque a porta está inicialmente parada. Então é zero. Qual foi a distância que ele andou? 12 metros. Aliás, 12 não, está aqui, 7,2 metros. 12 foi o tempo que ele gastou. Então a distância que ele andou, 7,2 metros, tá? Igual a vezes o tempo. Ó, já passei esse 2 multiplicando. Ó. 2 vezes ΔS. Aqui, ó, por isso que apareceu aqui. Ó. 2 vezes 7,2. Repito, é esse 2 que está passando para cá multiplicando. Ó. Então, 2 que multiplica ΔS, que é 7,2, é igual a A vezes o tempo, que é 12 ao quadrado. 7,2 vezes 2 dá 14,4. E 12 ao quadrado dá 144. Então, passando aqui, dividindo, 14,4 dividido por 144 dá 0,1 metro por segundo ao quadrado.
achou a aceleração. Repita, ele quer a massa. Para achar agora, ó, a gente vai fazer o seguinte. Qual é a força resultante na porta? É P seno, que é maior, porque vai fazer essa porta descer. É P seno menos o peso do contrapeso. Então, ó, a força resultante é P seno, peso da porta vezes seno, menos o peso do contrapeso. Igual a massa total vezes A. Repetimos aqui a expressão e vamos substituir. Quem é o peso da porta vezes seno? O peso da porta é 10.100 vezes o seno do ângulo que ele deu como sendo 0,1, tá? É o ângulo de 5,74 graus, menos o peso do contrapeso, que é a massa do contrapeso vezes G, igual a massa total, que é a soma, é a massa da porta mais a massa do contrapeso, tudo isso vezes A. 10.100 vezes 0,1 dá 1.010. Menos G é 10, então menos M do contrapeso vezes 10, igual a massa da porta, que é 1.010, mais a massa do contrapeso, que é o que a gente quer saber, vezes a aceleração, que deu 0,1. Quando a gente quando a gente traz 1.010, vamos pegar isso aqui, vamos passar para a direita e vamos multiplicar aqui, 0,1 vezes 1.010. Vê como vai ficar. 1.010, atenção, 1.010 vezes 0,1 dá 101. Passando para a esquerda, dá menos 101. Vou repetir. 1.010, coloquei aqui embaixo. Isso aqui, 10 massa do contrapeso, passei para a direita. Tá? Tá aqui, ela. 1.010 vezes 0,1 dá 101, passou para a esquerda, menos 101. 0,1 vezes a massa do contrapeso está aqui, ok? 1.010 menos 101 dá 909. 10 vezes a massa do contrapeso mais 0,1 dá 10,1 massa do contrapeso. Fazendo as contas, a gente vai achar que a massa do contrapeso é 90 kg, que está na letra A. Beleza, pessoal? Uma questão bem interessante essa, uma questão mais bem elaborada e uma questão que a gente não pode mais errar se cair em alguma prova, algo parecido, ok? Bom, pessoal, eu peço desculpas a vocês, porque a gente teve esses dois problemas nas 2 semanas, né, no exato horário da aula de vocês, mas já dá para vocês assistirem a aula e qualquer dúvida vocês mandam pelo zap, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser, sem nenhum problema. Um abraço.